Nós vamos fazer nossa leitura rapidamente aí na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo de número 2, versículos 13 e 14. Enquanto você abre a sua Bíblia mais uma vez, eu agradeço a Deus por nós podermos estar na casa do Senhor, irmãos, porque vir à igreja é um privilégio. Talvez você esteja bastante acostumado a poder pegar seu carro, dirigir, ir para qualquer lugar que você queira, mas em muitos lugares do mundo, irmãos, ir até uma igreja é um crime. Você poder se dirigir até uma igreja é um crime. As pessoas cometem crime quando elas fazem isso. Elas simplesmente pelo fato de debruçarem os seus ouvidos aquilo que a palavra de Deus está dizendo, elas estão cometendo crime. E nesse país nós somos livres, né? Ah, pastor, poxa, mas eu não estou no Iraque, não estou na Arábia Saudita, não estou no Irã, né? Pois é, você não está mesmo. E quem foi que fez isso aí? Você está por escolha sua? Você tem esse poder de escolha tão extenso assim que você escolheu até o lugar que você nasceu? Não é? Isso é uma dádiva de Deus, irmãos, que nós moramos no Ocidente, temos essa oportunidade. Então, não apenas agradeça a Deus, mas haja de maneira que você manifeste a sua gratidão. Primeira carta de Paulo, que ele escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Nós vamos falar hoje sobre a segunda parte do conhecimento dos dons espirituais, os dons de inspiração. Esse estudo é escrito pelo pastor Jefté Caetano, que é o dirigente da nossa congregação lá em Seattle, junto com a sua esposa, a irmã Fernanda, e os seus filhos estão servindo a Deus ali. Diz assim a palavra de Deus: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. A primeira coisa que a gente pode parar aqui, irmãos, é que quando a gente entra na área dos dons espirituais, as nossas relações com as comparações humanas, elas deixam de parecer ou ter tanto sentido. Você já me ouviu falar algumas vezes sobre oferta, e quando eu vou tratar de oferta eu falo assim, olha a natureza, né? Olha como é que você semeia no chão e as coisas nascem depois, né? Quando a gente vai falar de evangelismo, a gente compara também a questão da lavoura e etc. tal. Mas quando a gente vai falar os dons do Espírito, sobra muito poucos exemplos para falar dos dons espirituais. Porque Paulo está dizendo que as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Por exemplo, né? Um dos tipos dos dons do Espírito Santo são os atavios de uma noiva. Você sabe o que são os atavios da noiva? São os brincos, os colares, as pulseiras, as joias, tá? São as pedras preciosas que estão ali enfeitando a noiva. Quando você faz uma referência disso, você não consegue tanto entender o que isso tem a ver numa questão do dia a dia, numa questão daquilo que se enxerga. Por quê? Porque para nós a questão das pulseiras de uma noiva, dos brincos dela, é uma questão simplesmente de beleza, né? Mas a Bíblia diz que os dons são para aquilo que é útil. Então a coisa começa a não ficar tão comparada assim com as coisas terrenas. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. E aqui que entra, por exemplo, ok? Dentro da literatura antiga, e agora manifestado de uma maneira que até às vezes é pejorativa, a questão das pedras preciosas, elas têm, muito obrigado, irmão, elas têm uma conotação bastante espiritual. Você já viu, por exemplo, em filmes, etc., em histórias, que o mago tem um anel que é um poder, tem um colar que manifesta uma certa capacitação que ele tem. Da onde vem isso? É que essas joias na antiguidade eram como se fossem condecorações que dava para aqueles que adquiria certos tipos de capacitação espiritual.
Então é por isso que Paulo está falando que as coisas espirituais se discernem de maneira espiritual e o homem comum não entende. Então o primeiro ponto que a gente vai parar é que hoje nós estamos entrando esse entendimento da nossa igreja, é porque Deus preparou isso para nós e nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos conscientemente deixar o nosso eu no espiritual, em unidade com o Espírito Santo, navegar as águas do mundo espiritual, guiados por Deus. Isso, quando a gente fala assim, para muita gente soa místico. Isso é uma coisa mística, pastor, né? Você está assistindo muito filme da Marvel, né? Ou então, você, pastor, está meio que aí falando em enigmas e etc. Pois é, nós vamos tirar os enigmas hoje. Nós vamos começar a mergulhar mais no conhecimento dos dons do Espírito Santo, para que você possa manifestá-los na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aprender sobre os dons, diz o pastor Jefté, não é apenas um exercício de conhecimento, mas uma necessidade espiritual. A ignorância quanto à atuação do Espírito pode gerar confusão, abusos ou até negligência no uso daquilo que Deus nos entregou, como disse o apóstolo Paulo. Acerca dos dons espirituais, olha o que Paulo está dizendo no capítulo 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, eu vou começar a falar dos dons para vocês, e eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Que vocês não tratem disso com conhecimento. Por quê? Porque tem muita gente que gosta do mover do Espírito, mas não se aplica em conhecer como é que o Espírito trabalha. E tem muita gente que se aplica ao conhecimento para impedir o trabalhar do Espírito. É os dois extremos, né? Posso te dar um exemplo? Muita gente vai se interessar por assistir essa aula por causa do que eu vou falar aqui agora. Porque alguém no Brasil lá está falando assim, of the king, the power, the master. E só essa frase que eu estou falando aqui, o algoritmo do YouTube vai pegar e vai fazer esse vídeo viralizar. Por quê? Porque as pessoas, elas são negligentes, muitas das vezes, no uso dos dons. Agora tem gente que, por conta do conhecimento, fala que isso agora é um impedimento para que a gente não use eles. Então a gente não pode ser ignorante, nós precisamos de aprender, né? Hoje mesmo, eu vou mandar esse vídeo para essa pessoa, eu fui indagado por alguém que assistiu um vídeo de um irmão em Cristo, está fazendo muito sucesso na internet, trazendo revelações. Todo dia o cara traz revelação, meu amigo. Impressionante. Todo dia ele tem um vídeo novo, trazendo uma revelação nova. Irmão, eu creio nas revelações do Espírito Santo. Mas as revelações que ele traz, o que ele disse hoje foi contrário ao que ele disse ontem. E o que aconteceu semana passada, contrário ao que ele está dizendo essa semana. Agora, ele entendeu que as pessoas estão interessadas por aquilo que acontece no mundo espiritual. E ele usa o conhecimento a meio termo para trazer manifestações ou explicações que trazem à perspectiva apenas o caos. E o que a manifestação espiritual tem que trazer para nós? Em primeiro lugar, os dons do Espírito são para manutenção, para edificação e para consolação da igreja. É para isso que é o dom do Espírito. É para fazer com que a igreja conheça mais de Cristo e ande mais no caminho do Senhor. É para multiplicar o amor da igreja. É para multiplicar o temor por Deus. É para multiplicar a sede pelas coisas do Senhor. É para multiplicar a caminhada na igreja em conhecimento das coisas do Senhor. Mas hoje as pessoas estão usando isso como matéria de ganho. E aqui justamente onde o pastor Jefté ainda entra na nossa introdução, que ele fala assim, ó, um exemplo bíblico que reforça que nós estamos de aprender sobre os dons,
está em Atos 8, né? Inclusive eu falei dessas duas passagens para esse irmão, essa de Atos 8 e uma mais para frente, né? Que Simão o mágico, ele viu o Espírito Santo sendo derramado pela imposição de mão dos apóstolos e ficou fascinado com aquilo. Ele falou assim: uau, que coisa extraordinária, eu nunca vi isso. Pela imposição de mãos as pessoas estão falando em novas línguas, e esse ambiente espiritual que transformou aqui, ele ficou fascinado com aquilo, Simão o mago. Agora você sabe por que, fun fact, tá? Sabe por que a Bíblia chama ele de Simão o mago? E não só dá o nome dele? Porque Simão era o nome mais comum na época que Jesus nasceu. Então todo Simão que aparece no Novo Testamento vem junto com uma diferenciação. Porque tinha muito Simão. Se você gritar Simão na rua, é capaz de sair uns 13 meninos para fora. Todo mundo chamava Simão, né? Simão Pedro, Simão Cirineu, Simão Fariseu, Simão Curtidor, e aqui Simão o mago. E quando Simão o mago ouve isso, ouve Pedro falando, porque é Pedro que está envolvido aqui nessa hora, né? O Simão Pedro. Quando ele ouve Pedro falando isso, ele pega dinheiro e quer comprar, né? Cursos de dons espirituais. Tem isso hoje, hein? Tem isso hoje. Tem isso hoje. Tem um camarada que de vez em quando aparece lá no meu feed lá do Instagram, e o cara tá falando assim: seu pastor não sabe disso, que orar pra gente ficar vivo é meio-dia. Meio-dia. Esse é o horário. Porque lembra que a peste, nem a peste que assola ao meio-dia? Então a peste que assola ao meio-dia, o horário para você orar por cura é meio-dia. Por isso que a pessoa não foi curada quando o seu pastor orou, porque ele não sabe usar os portais espirituais. Mas eu vou te ensinar. E assim, ó, vendendo o dom de Deus. E quando Pedro ouve isso, ele falou assim: meu amigo, ora para Deus ter misericórdia de você. Mas ora com força, meu amigo, para Deus ter misericórdia do que você acabou de falar, que você não sabe o que você falou. Você falou uma coisa muito terrível. Pedro fala para o Simão, o mago. Mas uma mesma passagem parecida lá para frente, Paulo está expulsando demônio, e o pessoal que expulsava demônio lá naquela região falou assim: uau, esse negócio de expulsar demônio deles aí é mais fácil, a gente faz um monte de mandinga, um monte de coisa para acalmar as pessoas, dá elixir, embebeda elas, embriaga o sujeito. Porque esse negócio, irmão, de dar cachaça para a entidade, isso aí é para apaziguar o espírito maligno que está na pessoa. Porque senão aquele espírito maligno destrói a pessoa, porque o diabo é assim. Então você pode ver que muitas vezes manifestações espirituais malignas têm bebida envolvida. Irmão, se você chegar em um lugar que tem manifestação espiritual, que tem a droga de qualquer tipo de entorpecente e álcool envolvido, você pode começar a expulsar porque é demônio. E agora esses exorcistas viram isso e falaram: esse jeito de Paulo aí vai ficar meio mais barato para nós, não precisa de comprar bebida, não precisa de soprar fumo da boca, tá bem melhor desse jeito. E pega, vê lá como é que Paulo faz, próxima oportunidade que tem um demônio, fala assim: ó, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Lembra disso? Aí o demoniado olha para ele e fala assim: ó, eu conheço Jesus, também conheço Paulo, e vós quem sois? E dá uma surra neles, surra tal que eles saem nus e rasgados pela rua. Então, irmão, vou te falar de novo, conhecer acerca dos dons espirituais é muito importante para a igreja. Hoje nós vamos falar de 3 dons do Espírito Santo, que está dentro da categoria dos dons de inspiração, que é a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Vamos lá? Palavra de sabedoria, inspiração que traz direção espiritual. Olha, nenhum dos dons do Espírito Santo, é importante marcar isso, talvez você não tenha assistido a outra aula, é dado ao não crente.
você precisa ter aceitado Jesus como seu Salvador para que você manifeste dons espirituais. Ok? É de suma, a cláusula sine qua non. Mas uma vez que você recebeu Jesus como seu Salvador, não interessa se você tem 20 anos de crente ou foi semana passada que você levantou a mão aqui na igreja. Os dons espirituais são para você. O batismo com o Espírito Santo é para você. Não interessa, né? A palavra de sabedoria é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, pela qual Deus concede ao crente uma orientação precisa, prática e inspirada para lidar com situações específicas. Não se trata de sabedoria humana, adquirida pela experiência do estudo, mas uma intervenção direta de Deus, revelando o que deve ser feito ou dito em um momento crucial. É uma capacitação espiritual que vai além da razão ou lógica natural e revela o caminho certo no tempo certo. Esse dom aparece claramente nas Escrituras como uma das primeiras manifestações listadas pelo apóstolo Paulo. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A inspiração palavra indica que se trata de uma fração específica de sabedoria espiritual. Ou seja, é uma revelação da sabedoria de Deus para aquele assunto no momento específico. Agora, isso aqui é muito importante para a intelectualidade grega, principalmente porque os gregos aqui que estão em Corinto estão ouvindo, aqueles que tinham uma cultura helenista, os romanos também. Por quê? Porque eles acreditavam que a grande sabedoria do universo era o Logos, que era o verbo, né? E eles acreditavam que o Logos tinha manifestações particulares para cada tipo de sabedoria, ou seja, a sabedoria da guerra era manifestada na deusa Martes, a sabedoria do amor era manifestada na deusa Diana, ou então na deusa Afrodite, né? E etc. E aqui Paulo está falando que o crente, aquele crente, né, do nós vamos e nós viemos, nós estamos tomando rumo, nós estamos fazendo aqui, aquele crente da igrejinha, aquele crente o menor, ou então aquele crente, o desembargador, como a gente tem o desembargador, o nosso querido irmão pastor Luiz, né? O crente cheio do Espírito Santo recebe essa fração de sabedoria para lidar com as questões da vida. Isso é extraordinário. E aqui tem exemplos diversos, né? Eu tenho certeza que todo crente pentecostal em algum momento já teve relação com esse dom, já foi usado desse dom, principalmente os pastores. Quantas vezes Deus nos dá uma palavra que simplesmente põe um ponto final na conversa, põe um ponto final da contenda, é uma luz que se abre para fazer alguma coisa, né? Eu lembro claramente aqui, uma vez eu estava fazendo um update num equipamento da igreja, e eu errei o update. E ao invés de eu usar um driver mais antigo, quem entende de informática vai saber o que eu estou falando, em vez de usar um driver mais antigo para aquele tipo de equipamento, eu usei o último que tinha. E o último que tinha colocava aquele equipamento que era um mixer de vídeo da igreja em brick mode. Eu não sei que você sabe o que é um equipamento em brick mode. O equipamento em brick mode é que ele só serve agora para tijolo, que ele não serve mais para nada. E eu orei e pedi para Deus uma estratégia, porque eu não sabia o que fazer. E Deus naquele momento me disse exatamente o que eu precisava de fazer para que aquele equipamento voltasse do brick mode a voltar a funcionar. Todos os fóruns, todas as páginas, todos os recursos da internet diziam que aquele equipamento ia ter que ser pro lixo. Pois é, até hoje ele funciona lá na sede. Glória a Deus. Uma palavra de sabedoria específica para uma situação. E dessa maneira em várias situações da vida. Às vezes você está lidando com um problema. Eu lembro até hoje o Andy, meu vizinho judeu, chegou em casa depois de uma aula sobre Gênesis, que ele ficou todo empolgado. Foi a segunda vez que ele foi na minha casa para a família cristã, e ele ficou muito feliz de ouvir aquela lição daquela noite. E chegando no final da lição, ele me perguntou antes de sair pela porta, falou assim: Pastor William, se isso que você me falou é verdade sobre Jesus, eu preciso de deixar a sinagoga? Ele era judeu, ele ia para a sinagoga.
Deus naquela hora me deu uma palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria para ele foi uma pergunta. E eu, sem nenhum tipo de pausa, falei para ele, falei, olha meu amigo, se isso que eu te disse é verdade, você consegue continuar na sinagoga? É simples. E ele ficou estranho com aquilo, né? Ficou assustado com aquela palavra. Bom, 3 meses depois, chega ele na minha porta, bate na porta, briguei com o rabino, ele não entende de nada, não tem mais como eu continuar naquela sinagoga, eu vou servir a Deus em uma igreja. Uma palavra de sabedoria, em um momento específico, né? E aí, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Por quê? Porque, mais uma vez, a questão da sabedoria não é uma questão de intelecto pessoal. É uma questão realmente de uma intervenção divina para ensinar. E é por isso que Tiago fala assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus que dá isso, com liberdade. Deus quer que você seja um crente sábio, uma pessoa sábia. Deus quer te usar com sabedoria para você resolver questões na vida que vão muito além do seu trabalho, que vão muito além do seu relacionamento, que guia as pessoas para um caminho de vida. Quando você abre a boca, as pessoas falam, pronto, era isso que eu precisava. Resolveu o problema, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, em Tiago, capítulo 3, versículo 17, fala assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ou seja, não tem malignidade. Quer um teste para a sabedoria que você está ouvindo? É uma sabedoria que alguém não vai sair perdendo. Ela é pura, né? Tem muita sabedoria que quando a pessoa fala, alguém sai perdendo com ela. Essa sabedoria não é pura. Segundo lugar, ela é pacífica. Ou seja, não tem destruição de ninguém. Não tem morte de ninguém. Pelo contrário, é para trazer estabilidade. É para trazer abundância, né? Moderada. Não tem nada extremo, né? Sabedoria do alto não tem nada extremo, ou seja, olha, vai trazer o quê? Uma coisa moderada, vai ser uma coisa que vai manifestar aquilo que é moderado. Quer um exemplo disso? Que não parece que é moderado, mas era? É quando Salomão quis dividir o neném no meio. Quando ele quis dividir o neném no meio, com uma expressão para testar a situação, aparece uma mãe e fala, não, peraí, se é para dividir o neném no meio, dá para outra. Olha a moderação aparecendo. A hora que a moderação aparece, Salomão, tá aí, ó. Tá aí quem é. Por quê? Porque a sabedoria que vem do alto, ela é moderada. Ela quer que a coisa fique equilibrada. A sabedoria, não, esse aqui vai ganhar do outro. Não, vai todo mundo ficar bem, né? Mas uma coisa, ela é tratável. Não é uma sabedoria arrogante. A sabedoria das leis, por exemplo, principalmente nos dias de hoje, né? É isso aqui que falou e acabou. Não. A sabedoria que vem de Deus, ela é tratável, ela tá cheia de amor, né? Ela é cheia de misericórdia. Às vezes a pessoa que está em falta da sabedoria humana vê um castigo terrível, mas a sabedoria que vem do alto tem misericórdia. Olha, mas isso aqui não vai ficar assim não, viu? A gente vai achar um jeito aqui de restaurar essa pessoa, de achar um caminho de volta para ela, para que ela seja abençoada de novo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, ela é de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela não é para amizade. Tinha uma frase que o pastor José Vasconcelos gostava de usar para brincar sobre essa falsa sabedoria do mundo. Ele falava assim, aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Não, a sabedoria que vem do alto, irmão, ela não é parcial, né? Ela olha o justo, aquilo que é o correto, né? E por fim, ela é sem hipocrisia. A pessoa não está atuando, a pessoa não quer passar uma imagem, não, é aquilo mesmo, é aquilo que ela está sentindo mesmo, é aquilo que ela quer mesmo para o bem das pessoas, né? Ela é hipocrisia. Tem vezes que as pessoas olham você falando alguma coisa e falam, está aqui atuando, está jogando para a plateia. Não, é sem hipocrisia. É porque você quer que todo mundo seja abençoado com aquilo, né? É porque você quer que o reino de Deus seja promovido, né? Colocou o dele aí tal à disposição, porque apareceu para fulano de tal. Não, é sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto é sem
hipocrisia. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E a gente pode saber disso, que a palavra de sabedoria não vem só para pastores, para evangelista, né, para os diáconos da igreja, não. A sabedoria, o dom da sabedoria vem para todo mundo, irmão, para todo crente que quiser ser usado, né? Ela vem para você lá na sua casa, no momento de crise. Deus vai te encher e vai te dar uma palavra de sabedoria no meio da crise, no meio da situação, né? Deus vai te levantar com o Espírito Santo. E a hora que você falar, todo mundo vai sentir que aquela palavra veio de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente entra na próxima parte, né, dos dons de inspiração, que é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que revela de forma direta e imediata informações reais sobre pessoas e situações ou acontecimentos passados, desconhecidos pela mente humana ou então ocultos, né? Não é uma observação, uma dedução, uma experiência. É uma revelação vinda direta do Espírito que mostra algo que está encoberto aos olhos naturais. Então, enquanto a palavra de sabedoria vem para dar guia, a palavra de ciência revela onde está o problema. Eu lembro que eu, junto com o pastor Jefté, fomos até a casa de uma pessoa fazer uma visita. E essa pessoa, e uma outra pessoa que queria uma oração, veio até essa casa. E essa pessoa estava com câncer, e com câncer que os médicos haviam desenganado ela, né? E quando eu olhei para aquela pessoa, Deus me falou: olha, é um problema com o marido. E eu não conhecia a pessoa antes, eu não sabia nem se ela tinha esposo, né? Aquela irmã não sabia se ela tinha esposo, não sabia da onde ela vinha, mas Deus na hora me falou assim: é um problema com o marido, é um problema de perdão. E nós começamos a conversar com aquela irmã e ela começou a contar como estava sendo o processo dela de quimioterapia, como surgiu e tal. E aí eu falei para ela, falei assim: olha, e como é que foi a senhora? O médico falou da onde surgiu isso, e isso a gente já estava conversando há uns 40 minutos. O médico falou de onde surgiu isso? Ela falou assim: sim, o médico falou para mim que o meu problema é nas emoções, é psicossomático. Surgiu por causa de uma emoção. Aí eu falei para ela, falei assim: essa aqui é a filha da senhora? Hã? Onde é que está o marido da senhora? Ela falou: pois é, pastor, é com o meu marido. Meu problema é com o meu marido. 40 minutos de conversa. Mas lá no começo Deus já tinha mostrado para mim que o problema dela era com o esposo. Fazendo a longa história curta, nós ali convidamos a irmã para perdoar o seu esposo, para mudar o foco da vida. Demos para ela um caminho de solução. Bom, o desfecho dessa história eu deixo para uma outra oportunidade. Mas o fato é que por diversas vezes Deus demonstra isso, através do Espírito Santo nos usando. E outra coisa, olha só que interessante, não é para o nosso proveito. Deus não revelou uma coisa que estava oculta para mim: Will, olha, estou te mostrando aí para você ganhar com isso. Não, era para o benefício da irmã, era para o benefício daquela senhora, não era para o meu benefício. Da mesma maneira, quando nós estávamos no hospital, já contei isso para os irmãos algumas vezes, né? Na questão quando a Sara foi diagnosticada com diabetes tipo 1, no dia seguinte, ainda abalado pela informação, cheio de questionamentos na cabeça, um pastor amigo me liga e fala assim: olha, Deus manda lhe dizer que ele te viu ontem no carro, e ontem no carro você estava assim, 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 e me diz exatamente a minha condição, minhas palavras para Deus, né? Isso é o dom de ciência sendo manifestado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos isso na Bíblia, no Senhor Jesus, quando ele olhou para a mulher e falou assim: a mulher falou para ele: não tenho marido. Jesus falou assim: você disse muito bem que você não tem marido, só que tem mais alguma coisa que você não está falando também, né, minha filha? É que esse que você está agora, você já foi casado 5 vezes, esse que você está agora não é seu. É a palavra de ciência sendo manifestada. Ah, pastor, mas Jesus é onisciente, né? Ele é
Ele é Deus, né? Ele é o nosso Senhor. Mas é verdade. Mas ele falou também que a gente operaria as mesmas coisas e ainda maiores. Ele nos mandou o dom da palavra de ciência para que nós possamos ministrar na vida das pessoas e entender. E, irmãos, isso é interessante, né? Isso é interessante. Porque às vezes nós estamos em algum lugar e Deus mostra para a gente alguma situação, né? Às vezes alguém se aproxima de um amigo nosso, de uma pessoa conhecida, e por diversas vezes eu até ainda falo para Ana, olha, tem que orar, e é para isso mesmo que Deus às vezes revela, tem que orar, porque essa pessoa está se aproximando dessa, e isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. E não estou falando de um irmão se aproximar de outro dentro da igreja, não. Às vezes uma pessoa que está se aproximando de Cristo é interpelada por um ímpio que está vendo essa manifestação espiritual na vida da pessoa e quer impedir o trabalhar do Espírito na vida da pessoa. Eu te dou um exemplo. Quando Paulo está andando na cidade, aquela menina que era adivinha começa a falar assim: esses homens são servos do Deus vivo. Poxa, irmão, que maravilha, hein? O pastor chegou na cidade e a minha moça, a hora que viu o pastor, falou: eis aí o homem de Deus. Eis aí o homem de Deus. Se bem que a gente vai entrar agora numa outra área que é a próxima, né? Esse aí é o homem de Deus. Olha que maravilha. Chegou um homem de Deus. É um homem de Deus. Aí já fala assim: sai dela, espírito imundo. Ele não falou que era um homem de Deus? Era, mas o dom da ciência mostrou para ele. E aí também entra agora a nossa próxima parte, que também faz os dons de inspiração, que é o discernimento de espírito. Mas antes disso, ainda mais um pedaço aqui, a manifestação da palavra de conhecimento também exige discernimento e responsabilidade. Quem recebe uma revelação deve estar cheio do Espírito para saber quando falar, como falar e se deve falar. Foi o caso da irmã, que eu visitei junto com o pastor. Deus me falou no começo da conversa. Eu não abri a boca e falei assim: irmã, é o seguinte. Não, espera aí. Deixa a conversa andar. Deixa a conversa andar. E outra, agora que você entendeu o que Deus quer dizer, você tem condições agora de encaminhar a conversa por lugar aonde as coisas vão se revelar, para que a pessoa não se sinta invadida. Ou muitas vezes, quando a pessoa não se sinta envergonhada. O pastor Zé Wellington tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: que quem tem vergonha não faz vergonha. Não é? Por diversas vezes, aí entra também a questão da experiência no dom. Da pessoa ser experimentada como crente para manifestar o dom. Deus dá uma palavra para a pessoa fala assim: Deus me mostrou que o irmão ali, está com um problema assim, assim, assim. Eu conheci pessoas que saíram da igreja porque a irmã no meio do culto falou assim: Deus manda dizer que você está com a pomba gira, viu? Podia até estar, mas agora vai estar com a pomba gira lá fora. Ela estava aqui dentro onde ela podia ser liberta. Agora ela não vai estar mais aqui dentro para ser liberta. Ela vai estar lá fora, porque ela ficou envergonhada pela situação. Outra coisa que me traz muito medo nessas questões dos dons é quando o fulano chega às vezes numa casa do outro e fala assim: Deus me usou para dizer lá na casa da irmã fulano de tal que ela estava assim, assim, assim. Meu irmão. E eu não estou falando que a irmã falou assim, me usou para dizer para uma irmã, quando ela fala assim: olha, eu estou contando para você uma experiência espiritual, sem trazer à tona como é que isso aconteceu. Não. É a irmã fulano de tal, nome completo. Né? Irmão, fui lá na casa do irmão João ontem, Deus mostrou que o irmão João está quebrado, viu? Quem é usado por Deus nos dons, precisa ter discernimento. Não é? Porque tem muita gente que usa dos dons que Deus dá para avançar no meio da igreja. E aí eu tenho que ouvir o que eu ouvi de um pastor batista, que não alugou a igreja para nós por causa de mau testemunho. Que ele falou assim: sabe qual que é o problema de vocês pentecostais? É que vocês usam os dons do Espírito Santo de Deus para avançar em cima dos irmãos que não têm dom. Aí agora é o profeta, é o vizir, né? O cara que tem visão, é o seer, né? O oráculo divino, né? O vidente, né? Expressão vidente no Antigo Testamento, 1 Samuel.
Samuel o vidente, está lá. Era assim que eles chamavam no passado, antes de chamar profeta. Né? E agora se usa dos dons para avançar em cima dos irmãos. Graças a Deus, irmãos. Olha, talvez você não saiba disso, porque você não teve a experiência aqui no nosso meio. Mas na nossa igreja, na nossa congregação aqui em Los Angeles, nós temos pessoas aqui no nosso meio, não é uma só, nem duas, algumas pessoas com dons profundos do Espírito de Deus. Na profecia, na visão, no discernimento de espíritos. Profundos, irmãos. Como Deus usa essas pessoas. Profundos. Mas você não vê ninguém avançando em cima dos irmãos. Ah, irmão, aquele irmão é... Não tem não. Por quê? Porque os dons são para edificação da igreja, irmão. Tem que usar com sabedoria, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? O dom é real, mas o uso deve ser guiado pela sabedoria e pela maturidade espiritual. A palavra de conhecimento é uma poderosa ferramenta nas mãos da igreja para libertar, corrigir e edificar. O Espírito Santo deseja revelar aquilo que está escondido para que a luz da verdadeira traga cura e transformação, né? Mas Deus nos a revelou lá no capítulo 2 da primeira carta de Coríntios, versículo 10. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito, quando revela alguma coisa, quer trazer aquela situação para a profundeza de Deus, para que Deus se manifeste ali para a glória do nome de Jesus. Diga um amém, por gentileza, em nome amém, de Jesus. Glória a Deus. E por fim, o discernimento de espíritos, né? E o discernimento de espíritos, irmãos, é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para identificar com clareza qual é a fonte espiritual por trás de uma manifestação, ambiente, pessoa ou situação. Nós fomos fazer uma visita alguns dias atrás, já não foi a primeira vez que isso acontece. Quando eu cheguei no andar, eu passei em frente de uma casa, eu falei, isso aqui está carregado. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma situação aqui, nesse pedaço aqui. Né? Na volta, perguntei para a pessoa que mora lá. Quem mora aqui? Esse pessoal aí é de uma religião tal aqui, uma religião assim, assim do Oriente Médio e tal. Eu senti. E falei para a pessoa, não come esses doces que está aqui na frente, não, porque isso aqui é oferecido. Tá? Teve um outro caso que aconteceu aqui na nossa cidade também. Uma irmã que nós cuidamos entre o ano de 2022 ao ano de 2023. Nós somos contactados pela família do Brasil. Essa moça havia sumido. Falei com o nosso pastor, era uma questão de sumiço de pessoas. Eu não entendia bem ainda se era uma coisa que eu deveria me envolver. Pedi autorização para o nosso pastor. E na verdade também, não autorização, mas instrução para ele se eu deveria me envolver nisso. Ele me explicou como deveria me envolver, fui atrás. Longa história curta, achamos essa mulher numa situação quase que de rua. Ela estava vivendo num lugar drogada, muito carregada pelas drogas e com um problema profundo espiritual. Quando nós chegamos na casa dela, eu fui junto com o irmão olhou para mim e falou assim, pastor, vamos sair expulsando tudo daqui. Eu falei, não, peraí. Essa casta aqui é um negócio meio diferente. Ela não pode nada contra Jesus, mas nós não nos preparamos para enfrentar isso aqui. Aqui, esse ambiente aqui foi consagrado. Isso aqui é um território maligno. E tem uma consagração feita aqui. Enquanto nós não encontramos a consagração para desfazer isso com um trabalho de libertação, é melhor a gente não mexer. E quando eu falei que aquele lugar havia sido consagrado, aquele ambiente havia sido consagrado, eu falei porque eu senti, não porque eu vi. Algumas semanas se passam, eu falei isso para a manager, eu falei assim, olha, a senhora me desculpa, mas o prédio da senhora, pastor, o que é isso, pastor? Eu não acredito em nada disso. Eu falei assim, a senhora não precisa de acreditar e deixar de acreditar. Eu estou falando para a senhora o que aconteceu. Estou lhe dizendo o que Deus me mostrou. Passou algumas semanas, ela me manda uma foto da fonte de água que tinha na frente do lugar. Aí ela tira um espanador e uma faca.
de dentro do lugar, com uma pena de galinha embaixo. E fala: pastor, esse negócio de trabalho que o senhor disse, seria mais ou menos feito dessa maneira? Eu falei: pois é, tá aí, ó. Tá aí. O foco então era tirar a nossa irmã de lá de dentro. Não simplesmente entrar naquele lugar, mas tirar a nossa irmã de lá de dentro, que foi o que nós fizemos. Até hoje recebo mensagens dela do Brasil, feliz da vida, liberta por Jesus, andando com Deus. Glória a Deus. A gente precisa de ter intenção e ideia, irmãos, que nós estamos andando com o Senhor para que essas manifestações sejam bênção, não é? Sejam bênção. Enquanto a palavra de sabedoria: ah, pastor, mas aí eu não gostei desse negócio que o senhor falou, não. O senhor deixou em ter um território para o inimigo? Bom, se Paulo teve lugar que ele não foi porque Satanás o impediu, você acha que eu sou maior do que Paulo? Que eu vou entrar em todo lugar? Tem lugar que Deus não nos deu, mas nos deu aquela pessoa que está naquele lugar. Então nós tiramos a pessoa que está naquele lugar, mas o lugar deixa que Deus vai tratar com aquele lugar de uma outra maneira. Te dou um exemplo bíblico. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, mas não impediu que Sodoma e Gomorra recebesse a retribuição pelo seu pecado. Pronto. Deus vai te usar às vezes no discernimento para retirar aquilo de onde está, mas o lugar está condenado, está abandonado, não mexa lá. E você tem que ter discernimento e graça de Deus para entender pelo Espírito Santo de Deus aonde entrar e aonde não entrar. Olha, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos chamados para entrar em qualquer lugar, mas individualmente nós temos as nossas posições, onde individualmente devemos entrar e aonde não. E isso é discernimento. Discernimento. Tem coisas, pessoas que Deus chamou para trabalhos específicos, assim como me chamou e como chamou outras pessoas também. Esse dom de discernimento de espírito, por exemplo, é extremamente necessário, principalmente quando há manifestações espirituais visíveis na congregação. Nem toda experiência espiritual vem do Espírito Santo. Existem manifestações que partem da alma humana, fruto de emoção, cultura. Eu vou dar um exemplo para você. Vou falar de novo para ativar o algoritmo. Quando o rapaz aparece na televisão falando "of the king, the power, the master", aquilo ali é uma expressão humana dele, que inclusive vai mostrar que ele aprendeu de alguém. E quem é espiritual precisa ter discernimento. Fala assim: ó, isso aqui é meninice, né? Nosso pastor gosta de contar essa experiência, eu acho ela muito edificante e interessante. E diz que na época de juventude dele foi um momento de muito avivamento na nossa igreja no Brasil, no Ministério do Belém, né? E Deus começou, os primeiros grupos de jovens na Assembleia de Deus começaram a se organizar naquele momento no Brasil. E não foi diferente no Ministério do Belém. E o nosso pastor disse que eles começaram a viajar em muitos lugares. De repente eles viajaram para um lugar e tinha um irmão que toda vez que eles estavam juntos, o irmão era arrebatado. Foi arrebatado, né? Eles já até ficou tão estranho aquela situação, tão jocosa aquela situação, que os irmãos até brincavam entre eles. Falavam assim: o irmão deve estar fazendo estágio no céu, né? Porque toda hora ele é arrebatado, né? E diz que uma vez eles chegaram para um culto e eles estavam atrasados para o culto. E você sabe como é que é jovem no Brasil, na Assembleia de Deus. O ônibus já era um culto. Já iam fazer o culto no ônibus, né? E entrega a profecia, e fala a língua estranha, e o poder de Deus cai lá dentro, aquela coisa maravilhosa no ônibus, né? E eles estão lá dentro do ônibus e o irmão foi arrebatado de novo. E eles atrasados para entrar dentro da igreja e tal. E o pastor chegou lá no fundo, era o líder daquele. Ele falou assim: ó, pessoal, vamos que a gente está atrasado, vamos atrasado. E pastor, mas o irmão foi arrebatado. Aí foi: então, vamos embora, meu amigo, levanta ele aí e vamos embora. E aí, nisso, um dos rapazes, que se tornou como que o moço daquele profeta, né? Ô, pastor, aí o senhor não pode mexer não, né? Aí o senhor estava contra o espírito. Não, era meninice.
É na infantilidade. A Bíblia fala que o espírito do profeta, que o espírito é sujeito ao profeta. A maneira como você vai manifestar aquilo, você tem controle. Deus não toma você de uma maneira que você não tem controle sobre aquilo. Isso é possessão. Então, nesse momento, é importante ter discernimento do Espírito. O que é que está acontecendo? A pessoa quer servir a Deus. Ela está entregue ao Senhor, mas naquele momento ela está sendo menino. Está sendo infantil. Ficou empolgado, né? E é bom, irmão, crente menino. É melhor do que crente rebelde. Porque crente menino você ensina. Crente rebelde, não. Agora, quando a pessoa se rebela por causa do dom, aí é um perigo grande, hein? Né? A pessoa recebe um dom e fala assim, agora eu já não preciso mais do meu pastor. Porque eu recebi um dom espiritual agora eu já não preciso mais disso aqui. Não preciso mais estar debaixo da autoridade, porque eu tenho o mesmo espírito que ele tem. E aí falta discernimento, meninice, né? Vamos lá. E o dom de discernimento dos espíritos também permite ao crente identificar essas diferenças e evitar enganos espirituais. Um exemplo bíblico claro está no ministério de Paulo, quando discerniu a inspiração por trás daquela jovem. A gente já falou disso aqui, né? Olha, esse aí são os homens que nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Falou certinho. Ele nos ensina o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, perturbado. Isso aí tá certo, isso aí não. Isso não tá certo. Que isso, Paulo? A menina tá aí, né? Promovendo você, rapaz. Cuidado, irmão. Cuidado. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu sinto uma aura. Eu sinto uma coisa boa quando você tá aqui. Sinto uma, sabe? Nossa, né? Você tem assim, sabe, uma graça, uma unção. Cuidado, irmão. Peça para Deus discernimento. Às vezes é alguém realmente que tem o mesmo espírito e está compartilhando com você alguma bênção. Às vezes, irmãos, é um inimigo preparando o bote. Chegou um rapaz da nossa igreja, participou dos jovens algumas semanas. Não, pastor, eu levo os jovens lá em casa, vamos fazer família cristã lá em casa. Puxa, que grupo de jovens animado. E o rapaz esquisito. Chamava a gente para comer depois na casa dele depois do culto e a gente não ia, né? Uma vez ele chegou na igreja com um prato de comida e falou assim, isso aqui é só para o pastor Joel comer, não dê mais para ninguém. A hora que as nossas irmãs pegaram na mão, Deus mostrou para uma das irmãs, ele preparando aquela comida, ele tinha colocado veneno. Estava lá, tinha participado até já do grupo de drama da igreja. Mas estava infiltrado, querendo causar mal para o nosso pastor, para o nosso ministério. Então é importante, irmãos, que você peça para Deus discernimento, né? Além disso, o discernimento também permite identificar a presença e atuação de anjos, ou a presença gloriosa do Espírito Santo. Há pessoas que ao entrar em um ambiente sentem imediatamente que Deus está ali, ou que algo maligno está operando. Isso é sensibilidade emocional e discernimento espiritual. Eu ouço muito isso quando os irmãos vêm para a Califórnia. Pastor, conforme a gente estava pousando aqui, nossa, veio um negócio pesado. Discernimento. Discernimento, né? O pastor falou assim para mim certa vez, falou, a gente estava entrando em Jerusalém e a hora que eu entrei eu senti uma alegria tão grande. Discernimento daquilo que está acontecendo em volta, né? O exercício desse tom requer maturidade, né? Santidade e vida de oração. Nos tempos finais em que muitos serão enganados por sinais e prodígios mentirosos, como por exemplo essas revelações que aparecem aí de novo, para o irmão que falou para mim sobre o vídeo, né? A pessoa tem uma revelação aí e tal, é para enganar, irmão. Muita revelação no meio, fala assim, olha, não vá para a igreja não, fique longe aí, viu? Porque está todo mundo mesmo. Irmão, isso é engano. Isso é para enganar. Isso é para deixar os crentes afastados. Isso é para deixar as pessoas sem comunhão espiritual. Não é? Satanás se transfigura no anjo de luz, irmãos. É por isso que a gente precisa
de discernimento. A nossa conclusão vai dizer o seguinte: ao encerrarmos esse estudo, reafirmamos o valor dos dons de inspiração, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, como manifestação fundamentais do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Cada dom opera de forma única, mas se completam na missão de fazer a direção e revelação e discernimento do povo de Deus. Elas não surgem da capacidade humana, mas da graça do Senhor, que manifesta através dos corações sensíveis disponíveis. Que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, buscando com zelo e exercendo os dons com reverência e responsabilidade, no amor e na verdade. E agora chegou a melhor parte. Sabe que parte é essa aqui? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir para Deus distribuir esses dons na igreja. Glória a Deus. Essa é a melhor parte. Nós conhecemos o que disse o estudo. Nós olhamos e ponderamos tudo. Agora, nós vamos pedir para Deus nos dar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é para nós. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para os nossos filhos. Isso aqui é para tantos quantos o Senhor chamar. Isso aqui é para hoje, irmão. Não é para a semana que vem. É para hoje. Isso aqui é para hoje na nossa vida. É para hoje no nosso coração. Nós precisamos ser usados por Deus nos dons do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e manifestados na nossa vida cada um desses dons para a glória do nome de Jesus. Agora eu vou te falar uma coisa. Não peça para Deus um tipo de dom específico. Não fala assim: Senhor, eu estou aqui pelo dom de discernimento. Não. Fala assim: Senhor, me usa nos dons para aquilo que é útil. Me usa nos dons para abençoar a sua igreja. Me usa nos dons para trazer consolo ao teu povo, vitória ao teu povo, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza, nós vamos fazer essa oração juntos, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para o alto e peça para Deus visitar a sua vida. Começa a apresentar para o Senhor a sua vida. Começa a mostrar para o Senhor o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor me plantou nesse lugar para ser usado para esse povo. Não só para esse povo que está aqui nessa igreja, mas para esse povo que está nessa cidade. Lá no meu trabalho, Senhor, a minha boca vai falar sobre a sua sabedoria. Lá no meu trabalho, Senhor, o Senhor vai me fazer discernir os espíritos em volta de mim. O Senhor vai fazer discernir a direção das coisas. Senhor, Pai, na minha casa, no meio dos meus irmãos, me dá palavra de ciência para eu ver o oculto, para me ajudar aqueles que estão em volta de mim. Peça para Deus te usar, para Deus fazer você, sabe, abundar nos dons de Deus, para que Deus te dê graça e você seja útil à sua igreja e no meio do seu povo. Pai, no nome de Jesus, teu filho, Senhor, que nós glorificamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua presença. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui nos vendo e nos ouvindo, Senhor, e que agora o Senhor passe em revista no meio do teu povo, Senhor, daqueles que estão aqui e daqueles que estão acompanhando de casa, Senhor, daqueles que ouviram essa classe, Senhor Pai, aqui agora, mas desses, ó Senhor Pai, que talvez até depois de muitos anos que nós gravamos, estão ouvindo sobre os dons do Espírito Santo, porque é para hoje, Senhor Pai. O Senhor não cessou, o Senhor não cessou de distribuir, Senhor. Agora vai passando em revista, Senhor Pai, da necessidade dessa igreja local, Senhor, desse pequeno povo que o Senhor plantou aqui, Senhor, dessa obra missionária, Senhor Pai, do Ministério do Belém, através da vida do pastor Joel, Senhor Pai, a quem o Senhor levantou para distribuir, Senhor Pai, essa igreja ao redor do mundo. Essa igreja precisa do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós somos completamente, desesperadamente necessitados de Ti, Senhor. A Sua palavra que o Senhor disse é verdade. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Agora, Pai, vai distribuindo, Senhor, Pai, os dons, ó Senhor.
Vai derramando sobre cada um, Senhor Pai, conforme é útil, Senhor, conforme é necessário, Senhor Pai, para que a tua igreja seja vitoriosa nesse lugar, Pai. Dá dom de discernimento sobre esse lugar. Dá palavra de sabedoria na hora, Senhor Pai, do procedimento. Dá, Senhor Pai, palavra de ciência, Senhor Pai, na hora da situação, Senhor Pai. Vai mostrando, Senhor Pai, do sul e do norte, Senhor Pai, do leste e do oeste, Senhor. Vai fechando o cerco, Senhor Pai, e vai levantando a tua igreja com poder, Senhor, para manifestar, Senhor Pai, a tua graça e o teu poder em qualquer lugar que chegar, Senhor. Eu sei que agora mesmo, Senhor Pai, o meu irmão que teve experiências do passado, Senhor Pai, com outros tipos de religião, Senhor, com outros tipos, ó Senhor Pai, de visão, agora mesmo o Senhor está dando para ele do teu Espírito, o Senhor está derramando na vida dele, Senhor. O Senhor está levantando, Senhor Pai, e o Senhor está direcionando, Senhor, e a vida do meu irmão vai mudar, Senhor. A vida dele, Senhor Pai, vai mudar, porque o Senhor está entrando com providência, Senhor, porque o Senhor está entrando com poder, Senhor Pai, porque o Senhor está entrando com entendimento, Senhor, e nós vamos celebrar aquilo que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio, para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.